Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a DRE, a gente vai fazer um resumo aqui da DRE, da demonstração do resultado do exercício. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber para vocês conseguirem mandar bem lá na prova do exame de suficiência com relação à DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, é que você vai precisar dominar tanto a teoria quanto a prática. Lá na prova você vai encontrar questões de DRE que trazem somente teoria e questões que trazem a prática, ou seja, como elaborar uma DRE. Então, você vai ter que focar o quê? Você vai ter que focar na estrutura, nos cálculos e nas pegadinhas que pode aparecer tanto na estrutura quanto nos cálculos da DRE, ok? A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, sobre a estrutura e o conceito fundamental da DRE. E aí eu vou trazer aquele exemplo que a gente sempre faz, que o balanço patrimonial é uma foto e que a DRE é um filme. O que você tem que entender sobre isso? Você tem que entender que a DRE é uma demonstração dinâmica. Ela mostra como o resultado, que é o lucro, o prejuízo, né, de uma empresa, ele foi formado num determinado período. O balanço patrimonial já vai mostrar o seguinte, ele já vai mostrar a situação da empresa num determinado momento específico. Então a DRE mostra o filme e o balanço patrimonial é como se fosse uma foto. E aí a gente vai entender que por ser dinâmica, né, como eu acabei de falar ali, a DRE ela vai sendo modificada ao longo do período contábil até que quando ocorre lá o fechamento, as suas contas são baixadas para que a gente apure ali o lucro líquido do exercício e a gente consiga elaborar um outro demonstrativo, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL, que a gente vai falar numa outra oportunidade, e a DMPL vai conter uma conta justamente para esse lucro líquido que vem da DRE, ok? Falamos aqui sobre dois conceitos teóricos aqui da DRE. Agora, vamos falar sobre a estrutura em si da DRE, e é a primeira coisa que eu tenho que saber, que inclusive eu já falei para vocês ali, é que a gente vai apurar o lucro ou prejuízo da empresa, e a gente vai fazer isso através do confronto de receitas e despesas na DRE. E para isso você vai ter que conhecer a estrutura básica da DRE. Então a estrutura básica, de acordo lá com a Lei 6404, que vai ser o padrão mais cobrado, né? A Lei 6404 é o padrão mais cobrado, ela é muito importante e vai seguir essa ordem que eu vou trazer aqui para vocês e que vocês vão tentar gravar aí, ok? Vamos lá. Como é que ela começa? Ela vai começar lá do faturamento bruto de vendas e serviços. E aqui é o primeiro ponto de atenção, é o seguinte, a questão ela pode trazer faturamento bruto de vendas e serviços, ou vendas ou serviços, lá no título, no enunciado da questão, ou ela pode começar através da receita bruta de vendas. E qual é a diferença? Faturamento bruto de vendas ou serviços é o valor total de vendas, sem nenhum tipo de dedução. E aí, nesse caso, você vai ter que deduzir as deduções da receita bruta. E esse é um ponto que confunde muita gente. Quais são os itens que vão entrar aqui nessa dedução? ICMS, ISS, PI, devoluções de venda, abatimento e desconto incondicional. Outro ponto de atenção que você tem que ficar atento é que os descontos condicionais financeiros, ou seja, descontos financeiros e despesas de frete e comissões de venda não são deduções da receita, eles entram em outra parte da DRE e não nesse primeiro momento, deduzindo do faturamento bruto de venda. Feito isso, pegou o faturamento bruto de vendas e serviços e deduziu as deduções da receita bruta ou do faturamento bruto, você vai chegar à receita bruta de vendas, que é a receita bruta menos as deduções. E aí, lembrando a vocês, galera, o IPI é um imposto por fora, logo ele incide sobre o faturamento bruto. Quando a gente já lança a receita bruta, que é esse caso aqui, o terceiro item aqui que eu acabei de falar, né? Você vem do faturamento bruto de vendas e serviços, tira a dedução da receita bruta e chega à receita bruta de vendas. Quando você chega na receita bruta de vendas, o IPI já foi retirado. Então, se a questão falar para você em receita bruta de vendas, isso significa que o IPI já foi deduzido e você não vai deduzir ele. Eles costumam botar o valor do IPI lá para confundir o pessoal, diminuir. Da receita
receita bruta de vendas, você vai deduzir o custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos ou dos serviços prestados, que é o quê? Que é o custo para produzir ou adquirir o que foi vendido. E aí você tem que lembrar que o cálculo do CMV também é um ponto muito cobrado. Qual é o cálculo do CMV? É estoque inicial mais as compras líquidas menos o estoque final. E aí, a partir do momento que você pegou a receita bruta de vendas, diminuiu o custo das mercadorias vendidas, você vai chegar ao lucro operacional bruto, que é a receita líquida menos o CMV, o CPV, que é o custo do produto vendido, ou do serviço prestado. Chegando nessa parte do lucro operacional bruto, você vai deduzir o quê? As despesas operacionais, que são os gastos necessários para manter a empresa funcionando. E aí eles são divididos em dois: despesa com venda, que é salário da equipe de venda, comissão, frete sobre venda, publicidade, despesas administrativas, que são salários da diretoria, aluguel de escritório, energia, despesas operacionais, que são depreciação, amortização e exaustão. E aí você vai chegar ao lucro operacional líquido, que é o chamado EBIT. E aí, quando você chega ao lucro operacional líquido, você vai fazer o quê? Você vai somar as receitas financeiras, que são os juros recebidos, variação cambial, e vai diminuir as despesas financeiras, que são os juros pagos e também variação cambial negativa, variação cambial que a empresa perdeu. Feito isso, você chega ao resultado do Imposto de Renda e Contribuição Social, que é o LAIR, que é o resultado que vai servir para a base de cálculo ali do imposto. Você vai diminuir o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, e aí você chega finalmente ao resultado antes das participações. Aí você vai diminuir as participações e contribuições, que são debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, fundos de empregados, e você chega ao lucro líquido do exercício, terminando ali a DRE. Pode ser também que apareça ali uma questãozinha para você calcular ali o lucro líquido por ação, ele pedindo para você calcular o lucro líquido por ação. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o lucro líquido do exercício que você encontrou na DRE, vai dividir pelo número de ações e você vai chegar ao lucro líquido por ação. Tranquilo? Isso é o básico aqui da estrutura da DRE. Vamos ver agora, vou tentar falar aqui para vocês agora quais são os tópicos aí mais cobrados de DRE. Cálculo da receita líquida, e aí você vai precisar saber o que é e o que não é uma dedução da receita bruta. Por exemplo, impostos sobre vendas são deduções, mas despesas financeiras não são. Cálculo do custo da mercadoria vendida, que é o famoso CMV, e a fórmula é CMV, que é igual ao estoque inicial mais compra menos estoque final. Isso é um clássico. Toda prova cai isso. E as questões podem te dar os valores de forma direta ou indireta, tá? Exigindo ali que você encontre. Por exemplo, ele pode te dar ali, pedir para você calcular o estoque inicial e te dar o CMV, as compras e o estoque final, e aí ele vai tentar te confundir ali nessa situação, tá? É identificação de contas, e aí para você saber ali, por exemplo, se você uma conta é uma receita, se é uma despesa operacional, se é uma despesa financeira, ele bota lá um monte de dados e você vai ter que classificar comissão sobre venda, frete, ele vai colocar isso tudo misturado lá e você vai ter que classificar isso para poder lançar na DRE. E outra coisa que ele também pode aparecer, pode ser que apareça na sua prova, é uma DRE que a gente chama de baixo para cima. O que é isso? Em algumas questões, a FGV pode te dar o valor do lucro líquido e pedir para você calcular um item que está lá no início da DRE, por exemplo, como a receita líquida. E nesse caso, você tem que fazer a DRE ao inverso, somando as despesas e o imposto ao lucro líquido. Então, esses são os principais conceitos que eu queria trazer aqui para você de DRE, nesse resumão aqui de DRE. Vamos junto, bons estudos e até a nossa próxima dica aqui de prova do exame de suficiência, ok? Valeu, fui!